Boa noite, bom dia a todos. Bom dia, boa noite, meus irmãos, amigos. A gente vai prosseguir agora com o capítulo 35, hein, do livro de Jó. O capítulo 35 é bem curto, mas eu vou ficar só com o 35, porque da próxima vez a gente vai ler o 36 e 37, porque o 36 e 37, na verdade, é um capítulo só. Quando a gente lê o texto, a gente vê que os dois é uma fala só. Então, aí eu não, juntando os três seria muito comprido, hein? Ainda é Eliú lembrando a Jó da sua tolice ou da sua soberba, hein? Em relação às críticas que ele faz contra Deus. Ele estava falando que não fazia sentido o que Jó estava falando para Deus, que ele era muito perverso, que ele era rebelde, etc. O que é mesmo, quando a gente vai analisar, hein? Apesar que a gente sabe, que eu repito sempre, que Jó foi encontrado justo, o único homem justo perante a Deus, hein? É por isso mesmo que Deus confiou nele, o entregou a Satanás para a derrota de Satanás, hein? Porque Satanás estava falando para Deus que se ele concedia a Satanás de poder tirar todos os bens, tudo que dá felicidade ao homem, né, na terra, a família, os filhos, etc., os bens, as posses, hein, ele renegaria a Deus. O que ele não fez, Deus sabia disso. Então Deus está bem no controle da situação, por isso Jó não poderia ter duvidado disso. Então ele está lembrando dessas coisas da justiça de Deus. É isso que a gente vai ver hoje no capítulo 35. Então, Senhor, eu te agradeço por essa leitura que a gente vai ter, essa comunhão contigo. Te agradeço porque o teu Espírito Santo vai agora me conduzir. Eu peço que você, Senhor, me conduza através do teu Espírito Santo nos comentários da tua palavra, Senhor, que a tua palavra é vida, que eu esteja comentando segundo os teus pensamentos e o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o 35, hein? O subtítulo lá é Eliú lembra Jó da justiça de Deus. Então disse Eliú: você acha certo afirmar, sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta, o que eu ganho nisso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos: olhe para o céu e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peca repetidamente, que efeito terá isso sobre ele? Nenhum, né? Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá isso sobre ele? Se você for justo, isso sim será um grande presente para ele. Por quê? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações, porém, só afetam outros humanos. Oh, como interessante, hein? Quando a gente peca contra nós. A gente está falando que a gente está pecando contra Deus, mas na verdade a gente está pecando contra nós. A gente está se condenando. Porque quando a gente fala que a gente peca contra Deus, o que isso, nosso pecado, afetaria a Deus? Nada. A gente só o atriste, no sentido que ele gostaria muito que a gente fosse salvo, que a gente tivesse a vida eterna junto a ele, e que a gente fosse vivendo no caminho da santificação para poder ter essa comunhão com ele e receber o amor dele, né? Já que ele deu o seu único filho
em sacrifício pelos nossos pecados, para quem justamente os reconhece. Então, nossos pecados, na verdade, quando a gente peca, não afeta a Deus. Ele não vai ser assim afetado na sua divinidade, na sua justiça. Isso não muda nada. Deus é Deus, ele continua sendo Deus puro e justo. Hein? Então, isso afeta a gente. E quando ele fala aqui, se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Então, por que Deus seria de repente injusto com a gente se de fato o nosso pecado não consegue alcançá-lo? Porque, primeiramente, porque ele é santo, puro, é justo. Então, não é um pecado, não é nosso pecado que vai tirar a santidade, a justiça de Deus. Ele vai tirar a nossa santidade e a nossa justiça. Ele vai nos condenar a nós mesmos. Por isso, depois ele fala: seus pecados só afetam gente como você, que é pecador. Ou como nós, que somos pecadores. Agora, suas boas ações afetam os outros. Quando a gente faz uma boa ação, não pode fazer uma boa ação para a gente. Não é? Porque isso não é. Se eu olho para meu umbigo e falo, agora vou comer um prato que eu gosto, um prato de caviar, ou de foie gras, ou de coisa muito cara, porque eu vou me dar esse prazer, isso não é uma boa ação que eu faço. Isso aqui é meu orgulho, é minha satisfação carnal que se enche, que se satisfaz. Então, não tem nada a ver com boa ação. Boa ação é em relação aos outros. É por isso que ele fala. Agora, sua boa ação também não vai afetar a Deus, mas vai nos descondenar. Já que a gente nasce condenado, então vai nos justificar. Pelo menos são obras, hein? Como a gente vê em Tiago, o que vale a fé sem obras, hein? Ela é morta. Então, é já o início, hein? Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando são oprimidas. Gritam pedindo ajuda sob a força dos poderosos. E, no entanto, não perguntam: onde está Deus, meu Criador? Ou essa grande verdade aqui. A gente fala, né? Quando não é pelo amor que a gente encontra Deus, é pela dor. E aqui ele fala bem, Eliú. As pessoas clamam por socorro quando são oprimidos, quando estão na dor, hein? Quando não tem mais jeito. E quando a gente pede assim, na opressão ou na dor, socorro para Deus, a gente não fala: onde está meu Criador? De repente ele tem que nos ajudar. Né? Aquele aí, continua, aquele que me dá canções durante a noite. Quantas vezes a gente, antes de implorar a Deus, o que ele quer dizer aqui é que na hora da dor a gente não lembra, hein? A gente lembra, quer dizer, de Deus só naquele momento. Mas a gente não perguntava antes, os dias antes. A gente não cantava à noite. Porque o que ele quer pôr à luz é cantar de dia. É fácil. A gente pode pegar um livro, um cântico, é seguir as palavras, não? Ler é cantar. A gente pode pegar um salmo, é cantar. Ler é cantar, porque tem luz. Agora, de noite, aquele que me dá canções durante a noite, para poder cantar na escuridão, quando a gente não tem cântico, quando a gente não tem a possibilidade de enxergar o salmo, ele tem que vir pelo Espírito, hein? Ou a gente tem que ter decorado ele. Então tem que cantar muito, hein? Para decorar. Ou se não, cantar pelo Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Aí a gente fala, ele fala aqui, no entanto, não pergunto: onde está Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Mas quando foi a última vez
que ele nos deu canção durante a noite? Ele está pondo um ponto de interrogação aqui, hein? Quando foi isso? Então, vamos pensar, hein? Inclusive eu. Onde está aquele que nos torna mais inteligentes que os animais e mais sábios que as aves do céu? Naquele momento, quando a gente clama a Deus, é que Ele tem, que a gente pensa que Ele tem que nos atender, como estava pensando o Jó. É isso que Eliú está falando. Que Jó estava falando. Cadê o Deus? Ele não me responde, Ele não aparece. Cadê ele? Eu não merecia isso. Sempre socorri o órfão, sempre socorri a viúva, sempre socorri meus empregados, meus servos, sempre paguei em dia o serviço deles, então nunca fui injusto. Agora, cadê Deus para me ajudar? O que isso me serviu de não pecar? Ele está perguntando, né? Eliú está falando, mas o que isso tem a ver? Deus é justiça. De qualquer forma que você peca, não peca, isso não afeta a Deus. Afeta você. Você há de não pecar mesmo. Porque você está se condenando pecando. Não é nem Deus que está te condenando, é teu pecado. Não é assim? Então não é contra Deus, que não é a Deus que tem que perguntar. Quando clamam, Deus não responde por causa do orgulho dos maus, é errado, porém, dizer que Deus não ouve afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que Deus não vê, mas espera e ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Isso já é o fim do capítulo 35. Vamos reler, como é interessante também aqui. Você diz que não vê Deus, mas espera e ele lhe fará justiça, que ele está falando. É verdade, a gente pensa às vezes que cadê Deus? A gente não vê ele, mas quando a gente precisa dele, a gente também espera na justiça dele, não é? Mas a gente, quando está tudo bem, quando o copo está cheio, quando a gente está com saúde, a gente não se importa de saber onde está Deus. A gente não se importa de cantar durante a noite. A gente nem se importa, às vezes, de cantar durante o dia, seguindo um cântico que a gente pode ler. Então, menos ainda à noite, onde a gente teria que receber pelo Espírito Santo em comunhão com Deus, ou cantar canções que a gente teria decorado. Mas, então você diz que não vê Deus. A gente, Deus está por aí, não é grande coisa não, são esses religiosos que crê. E na hora do aperto, aí ele tem que responder, hein? Ele tem que aparecer. A gente está esperando um milagre, a gente está esperando uma ação, uma resposta dele. Então, você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Então, quer dizer, é verdade. Ele vai castigar. Você fala que ele não castiga os outros, e você, por causa disso, não toma muito cuidado, não faz muito caso da perversidade, você não sabe o que diz, Jó. Fala como um tolo. Porque o castigo, às vezes, ele não vem na hora, ele não vem em vida. O castigo, de qualquer forma, ele é o castigo maior, é a vida separada de Deus, é a vida junto com a besta Satanás, julgado, não é condenado, não justificado, hein? Isso que é como ele disse, você diz que Deus em sua ira
não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade, porque ele está falando que ele vai. Se a gente lembra tudo o texto, é queixo do Jó, ele estava falando, mas eu sou um homem justo, ele está me castigando. Agora, esses outros que estão vivendo no pecado, eles estão lá cantando e dançando a noite inteira. Então, ele não se importa com eles, mas ele se importa comigo. Porque está olhando para mim? Mas esse aqui, Jó, ele estava justamente em uma soberba, ele tá colocando em questão os julgamentos de Deus, hein? Obviamente que, como já falei, a gente é um pouquinho, todos somos uns Jós, hein? É por isso que é muito importante esse livro, para a gente reconhecer que mesmo nas piores situações, quando a gente é cristão, não há situação pior, porque mesmo nas piores tribulações, não é um teste. Hoje não é mais. Ali até ali não era, porque Deus já sabia na sua soberania, sabia que Jó ia passar esse teste vitorioso. Mesmo que daqui a pouco, daqui 2 capítulos, a gente vai ver Deus começando a falar com Jó, é o repreender. Aí ele está fazendo as questões que recolocou no centro da questão, no lugar certo, hein? Porque ele vai ver que ele vai perguntar para ele, mas Jó, você estava onde quando eu fiz isso? Qual é o teu direito de me perguntar, de duvidar? Não, eu tô no controle da situação em qualquer tipo de tribulação. Você não sabe de nada, e a gente não sabe de nada mesmo. Não é nossa apreciação da tribulação que pesa na balança, porque quando a gente passa por uma dificuldade, a gente pode achar que é a pior de todas, mas Deus sabe que não é. Deus sabe que ele está escrito na palavra, mais para frente, que Deus não nos coloca em situações que não são suportáveis para a gente. Deus não tenta a nossa fé. Ele não põe nossa fé à prova. Aqui no Antigo Testamento, como Jesus não tinha ainda se encarregado dos nossos pecados, então lá Jó era posto à prova mesmo. Mas, mesmo que ele sabia, como falei, ele sabia que ele não ia o negar. Mas ele foi posto à prova, porque todos os amigos dele o massacraram, né, em vez de socorrer Jó, de encorajar Jó. Não, eles ainda, quase pior que Satanás, ainda além da dor que ele já sentia, eles ainda falaram, não, porque você pecou, você foi ruim, é por isso que Deus está te castigando, não vem falar mentiras, porque se você não tivesse feito coisa errada, você não estaria sob castigo de Deus. Claro que eles não viviam o tempo da graça, como a gente vive hoje, a aliança da graça, que é o fruto do sacrifício de Jesus, porque ele se encarregou de todas as nossas dores e pecados, então ele nos dá a vida para quem acredita nele, de graça, hein? Porque ele pagou o preço no nosso lugar. Então, aqui ele dizia a Jó, você diz que Deus não vê, você diz que não vê Deus, mas espera, ele fará justiça. Uma grande verdade, daqui a pouco a gente vai ver Deus falando com Jó. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz. Jó fala como um tolo. A gente vai ficar aqui e vamos refletir sobre essas últimas palavras do que a gente pensa e diz a respeito de Deus, hein? Que a gente não começa a julgar ou a imaginar, não, porque eu mereço o reino de Deus, porque eu sou justo, porque eu faço isso. Isso é coisa do humanista. Um humanista, ele não vai para o reino de Deus se ele não aceitou
Jesus Cristo de graça. Jesus Cristo dá a redenção, vai nos redimindo com Deus, nos reconciliando com Deus de maneira gratuita. A gente não tem que fazer nenhum esforço para isso. A gente só não tem que pecar. A gente tem que aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, crer que ele é Deus, que ele faz parte dessa trindade, que é Deus mesmo, que veio no meio do ser humano para se fazer conhecer. A gente tem que acreditar que depois que ele voltou, que ele subiu de volta para o céu, Jesus, até ele voltar ou não voltar, mas até ele chamar a igreja ao encontro dele nos céus, ele nos deixa o Consolador, o Espírito Santo, que é Consolador, é conselheiro. Ele não nos deixa órfãos. Então são essas três pessoas, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que formam um Deus só. Essa trindade. A gente tem que acreditar nisso, confessar que Deus é o Criador, é Senhor de todas as coisas, que Jesus é o Filho dele, e a gente obtém a salvação. Se a gente confessa isso frente aos homens, o que significa que a gente confessa isso frente ao diabo, porque tudo que a gente fala publicamente, o diabo ele escuta. Isso que é a derrota do diabo, quando a gente proclama e confessa pela nossa boca que Deus é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele tem tudo na mão dele, é que o diabo vai ser jogado e julgado por Deus, que ele já foi julgado, mas que ele vai ser, a gente já conhece o destino dele e de todo pecador, que não se arrependeu, hein? Que vai junto com o diabo. Então, a gente sabe que a gente é salvo. O que ele, aqui no tempo de Jó, não podia saber, porque Deus não tinha vindo ainda sob forma de Jesus, para nos redimir com ele. Hein? Então, realmente era um tempo muito, muito complicado, muito difícil. Por isso, eu acho, mesmo que Eliú está lembrando todas essas coisas para Jó, Jó é um herói, hein? Porque ele não abandonou Deus, ele fez perguntas. Mas eu acho que todos nós, se a gente não tivesse Jesus Cristo, o Espírito Santo, para nos guiar assim, a gente não ia perguntar se sempre... Porque a gente até hoje, quando a gente passa dificuldade, às vezes a gente... Bom, é difícil imaginar isso, mas às vezes a gente pensa, mas a gente não merece, hein? A gente não merece passar por essas dificuldades. Por que, Senhor, a gente passa por essas dificuldades? A gente não tem direito de perguntar isso. É isso que o livro de Jó nos mostra. Que a gente não tem que pensar, Deus, por que está me acontecendo isso? Por que você faz isso na minha vida? Por que eu tenho que sofrer aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Esse negócio de porquê não existe. O cristão, ele tem que agradecer pela salvação, por Jesus Cristo que pagou no lugar dele, em qualquer tipo de situação. Porque ele sabe que ele é salvo, ele sabe que ele já faz parte do reino. Ele já é um filho de Deus. Então, como filho de Deus, qual é o porquê que a gente poderia, que seria justificado? Nenhum. Se eu sou filho de Deus, que eu sei que eu sou herdeiro do reino, aonde que eu tenho que perguntar por quê? Eu já recebi. Não há mais lugar para um porquê, para questionamento a Deus. É isso que Eliú estava lembrando, ou está lembrando para Jó nesse capítulo. Então, Senhor, eu te agradeço pelos esclarecimentos, Senhor, pela luz que você coloca na tua palavra, através da nossa leitura, Senhor, você nos explica, você nos faz ver como tu és justo, e como a gente já recebeu tudo, Senhor, da tua parte. Eliú ali fala realmente como se fosse a graça de Jesus. Ele fala, mas
Como que você se permite fazer perguntas, de falar que Deus não te ouça? Espera um pouquinho que você vai ver. Você vai ver que Ele te escuta. Realmente Ele vai estar falando, Deus, você vai estar respondendo para Jó. E da mesma forma, Senhor, você vai responder para a gente, você vai nos acolher, porque você já nos acolheu, mas a gente vai ver isso concretamente na glória, Senhor, em pouco tempo. Como Eliú está falando, espera um pouquinho que você vai ver. A gente precisa esperar um pouquinho, deixa passar essas tribulações, esses probleminhas, o problemão, que a gente já está fazendo parte da tua glória, que a gente já está dentro da tua graça. Então é isso que importa. O resto não é importante, Senhor. Não é? Então não há nenhuma pergunta a fazer para o Senhor, porque você já respondeu, Senhor, a todas as nossas perguntas, nos dando a vida eterna, nos dando a tua graça, pela tua graça, a nossa salvação, o nosso lugar ao teu lado, no teu reino. Então, muito obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos dispensa em cada um que está assistindo agora, que está orando comigo, e cada um recebe essa paz que somente tu, Jesus, pode dar, que o mundo não pode nos dar. Obrigado, Senhor. Eu peço a bênção sobre tudo e todas e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, então, assim que der, a gente vai continuar com o capítulo 36 e 37. Depois vai ter mais uns 2 capítulos. O Senhor já vai estar respondendo. Não, já no 38 o Senhor já vai estar respondendo para Jó. Então, logo, logo a gente vai ter a resposta do Senhor. Isso que a gente vai ver agora, que vai ser muito interessante. Certo? Mas antes terá o 36 e 37, que é um capítulo só, na verdade, mas meio comprido, onde ele continua a falar a respeito da justiça de Deus. Então, boa noite ou bom dia e até a próxima.